Muito bem. Vamos ver agora o que a nossa querida Joana de Ângeles reservou para o nosso estudo da tarde a respeito do significado do ser integral. Bases para a autorrealização. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais, se quiserdes. Desculpe. Trata-se de uma proposta, desafio para seres amadurecidos psicologicamente, capazes de ambicionar o além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Para lograr o êxito nesse tentame, é necessário possuir autoconfiança e fé. Essa certeza coerente que existe entre o desejar e o poder realizar, saindo do mesmismo perturbador das ambições exclusivamente de natureza material imediata. Identificar-se com Deus é ampliar os valores que dormem no íntimo e são desconsiderados. Uma faísca sabedora do seu poder de combustão, que encontre substâncias fáceis de arder, consegue produzir um incêndio. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear o incêndio que devora os vícios e abre espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal. Quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de medida para avaliar as possibilidades de triunfo e empenha-se para alcançá-lo, enquanto aquele que os desconhece detém-se no pretexto da própria fragilidade, porque no íntimo assim o prefere. O ser existencial tem seu significado relevante, que necessita ser detectado e utilizado com segurança. Os seus alicerces repousam nas camadas profundas do inconsciente, as experiências do passado e nas possibilidades imensas do seu superconsciente, as conquistas que lhe cumpre lograr, debatendo-se nas reminiscências do ontem e nas ambições do futuro. O ser existencial oscila entre esses dois polos, que contribuem para a realização feliz ou desventurada no presente, a depender naturalmente das opções elegidas e do empenho aplicado na sua execução. Inicialmente, é lícito fazer-se uma avaliação do que são tesouros, os de ordem externa e os de ordem interna. Quais deles têm primazia para serem conquistados e como fazer a fim de os conseguir? O ser fisiológico preferirá os de significado e aplicação imediata, enquanto o ser psicológico analisará aqueles que têm primazia e dar-se-á conta da necessidade desses que são externos como utilitários e aqueles que são internos, os permanentes. Sem abandonar os primeiros, dedicar-se-á à conquista dos mais valiosos, que são os permanentes. Isso é um trabalho da autoanálise. Se nós não ainda treinamos fazer o trabalho de autoanálise, está na hora. É indispensável que a gente se aplique para o nosso próprio conhecimento.
O conhecimento íntimo, pessoal, traz uma série de vantagens sobre os demais, daqueles que ainda não despertaram, aqueles que se encontram em estado de dormência, no estado primitivista, né? E nós precisamos sair desse estado. O processo de envelhecimento, por ser portador de muita beleza, é lento biologicamente, bem elaborado, proporcionando o tesouro da sabedoria em forma de discernimento lúcido, propiciador de harmonia íntima e de auto-entrega após o ciclo da existência física. O ato de aprender, amar tudo quanto se faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir com todas as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus. Toda vez que nós nos aplicamos a algo e fazemos em profundidade, nós nos identificamos com o Criador. Porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Que a gente faça em plenitude. Como fazer em plenitude? Fazer, como por exemplo, eu vou fazer um trabalho manual. Vou fazer um trabalho manual. Vou citar um exemplo. Vou pôr um parafuso na parede. Né? O que eu devo fazer primeiro? Primeiro eu devo saber a altura que eu devo colocar no parafuso. E para que serve? Vou pôr um espelho, muito bem. Esse espelho nós não podemos pôr numa altura tal que a gente precisa subir numa cadeira para enxergar. Não. E nem numa altura tal que a gente precisa agachar para ver o espelho. Não, então tem que ser na altura do nosso rosto. Né? Para isso, eu marco o lugar na parede, me habilito, me instrumento de uma furadeira, de uma broca, de uma bucha, de um parafuso, de uma chave de fenda sextavada para poder colocar o parafuso. Todos esses elementos compõem o trabalho que eu vou realizar. Então, eu preciso aprender a fazer isso. Né? Eu preciso me aplicar de uma forma plena e com sabedoria. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar-se bem tudo quanto se gosta, a repartir com todas as alegrias e as esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial. Eu vou fazer aquilo e fico feliz, porque a hora que eu coloco, ponho o espelho, eu vejo que deu resultado. Então, para mim, traz felicidade, não é? Enquanto isso, o ser fisiológico está desfrutando das regalias, das sensações, amaranhando-se no cipoal das paixões, até ser despertado pelos choques do processo evolutivo, que podem ser as dores, as preocupações profundas, as amarguras e as amargas decepções, ou os maravilhosos apelos do amor pela beleza, pela necessidade de harmonia e pela necessidade da paz. É indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e objetivos, principalmente objetivos reais, nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se. O ser, ele vai tranquilamente conseguir realizar os seus feitos na medida que ele planifica, ele planeja o que vai fazer. Ele não vem
e faz assim de chofre. Não, ele vem, observa, analisa, ouve as necessidades do meio, as necessidades do requerente, daquele que quer que a gente faça alguma coisa, e depois ele se aplica. Isso eu posso dizer com uma certa propriedade, porque eu trabalhei numa área eu poderia dizer, de decoração. E para decorar, você precisa ouvir o que o proprietário da casa está querendo para que seja feito. Um exemplo mais grosseiro. Nós fizemos um trabalho no telhado da nossa casa esta semana que está encerrando. Veio uma pessoa querida, né? E nesse processo, quando ele chegou, eu falei, José, você não precisa trazer nada da sua casa. Eu tenho tudo aqui. Ele chegou e eu tinha a escada, eu tinha as mantas que iam ser colocadas, eu estava com um gel chamado PU que ia ser colocado, eu diria que é o aparelho que é colocado, o PU, para ele trabalhar, entende? É um tubo que precisa ser colocado num dispositivo que você vai apertando para sair a massa interna do tubo. Espátula, lixa. Ele não precisou pôr a mão em absolutamente nada das coisas que ele tinha no carro. Eu deixei tudo em cima de uma mesa para ele chegar e falei, Zé, vê se falta alguma coisa daqui. Ele falou, não, está tudo em ordem. É isso que eu preciso. Planejar. É necessário que nós façamos isso na nossa vida para o preparo da vida espiritual. Voltaremos.